que pareça, mas é verdade. Então como nós temos sede de Deus, né? O crente ele tem sede de Deus. Eu lembro quando eu saí com o Marcelo, viajava com o Marcelo, meu sobrinho, e eu saía, duas coisas que eu procurava primeiro lá quando a gente estava no hotel. Eu procurava pensão para almoçar e procurava a igreja. Eu não quero saber onde tem uma igreja e onde tem uma pensão. Se eu tiver pensão para se alimentar e ter uma igreja, para mim está ótimo. Mas, irmãos, vai ser ministrada a ceia. Eu quero trazer um pensamento bíblico nessa noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, para a nossa meditação nessa noite. No capítulo 22, e alguns versículos, os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, que nós estaremos lendo alguns versículos. Diz assim, o versículo 31: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Versículo 33: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 34: Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negue-me que me conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus já fechando o seu ministério, Jesus já, depois de ter ceado com os discípulos, ele traz para a vida de Pedro um aviso muito importante, que de repente Pedro não pegou a mensagem quando Jesus disse para Pedro, porque Pedro, os irmãos conhecem Pedro era um homem sanguíneo, Pedro era um homem que mandasse ele fazer alguma coisa, ele já estava fazendo sem pensar. E quando Jesus avisa para ele, diz para ele: Pedro, Satanás te pediu para te sarandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, notamos bem que Jesus avisa para Pedro que antes de fazer alguma coisa com Pedro, ele primeiro pede a Jesus se podia fazer aquilo. Jesus diz: olha, Pedro, Satanás me pediu para vos sarandar. Isso é, tu vais passar por uma prova, tu vais passar por momentos difíceis, mas eu, Pedro, roguei, estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque tem muitas vezes, irmãos, a nossa vida vai muito bem. Às vezes você está andando sobre o mar, está tudo tranquilo, mas quando de repente começa a soprar um vento, que você às vezes fica preocupado,
às vezes uma enfermidade, às vezes você fica desempregado, e às vezes você abre a geladeira e vai ver que as coisas estão acabando. Então a prova para o crente ele vive provas e vitórias, provas e vitórias. E quantas vezes, irmãos, nós estamos passando pela prova? Quantas vezes você procura um amigo para te ajudar, um irmão para te ajudar, e aquele irmão que é seu amigo, ele não te ajuda. Não é porque ele não quer, porque Deus colocou no coração dele, porque quem vai resolver, quem vai entrar em ação nessa prova é Jesus que está com você. Então quando Jesus avisa para Pedro: Pedro, o negócio para você vai estreitar. Esse ano que passou, de 2022, irmãos, quantas provas você passou? Quantas dificuldades você passou? Mas você está aqui nessa noite porque você venceu. Vencemos. Hoje nós temos o privilégio de, no primeiro dia do ano, participar da ceia. Que coisa boa! Que coisa boa! E às vezes, irmãos, é uma pesquisa aí que tem muitos crentes que congregam numa igreja 3 anos, e ele sai daquela igreja, vai para outra igreja 3 anos, e fica, daqui a pouco ele sai, vai para outra, e ele começa a andar de igreja em igreja, porque ele não suporta a prova. Ele pensa que o crente não tem prova. Pelo contrário, nós temos provas, nós temos dificuldade a vencer, e não é fácil. Ir para o céu não é fácil. Ir para o céu não é fácil. Se fosse fácil, não tinha pessoa desviada, não tinha pessoas no mundo, estavam todos na igreja. Você faz-se um culto na sua casa, convida muita gente. Eu quero ver se vai aparecer pelo menos 3 ou 4. Se aparecer, dá glória a Deus por isso. Agora faz um baile, fala para a sua casa: na minha casa vai ter um baile, um rastapé, as ruas vão encher de carro, vai muita gente. Porque para ser cristão tem que ter coragem. Para ser cristão, irmãos, tem que vencer as tentações. Aí a resposta de Pedro para Jesus foi a seguinte: Senhor, que isso? Eu estou disposto a ir contigo. Não somente, vamos ver aqui o que Pedro, ele fala para Jesus. Aí ele diz assim, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto, Senhor. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, eu estou pronto para ir contigo até a prisão ou até mesmo a morte. Você quer ver uma coisa? O meu presbítero Marcelinho, ele está aqui dirigindo essa congregação. De repente ele vai encontrar: Marcelinho trabalha desse jeito, mas o que estava não trabalhava assim. Eu não vou ficar aqui não. Aí eu pergunto: está servindo Marcelinho ou está servindo a Cristo? Glória a Deus. Às vezes Marcelo fala assim: essa irmã está quantos tempos na frente do conjunto? Ela está uns 15 anos. Tadinho, eu vou botar. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho observado, então eu vou tirar essa irmã, ela descansar um pouco, vou colocar outra. E quando Marcelo faz isso, às vezes a irmã fala assim: não, eu já estou 15 anos na frente do conjunto, não vou sair não. E se eu sair, eu saio da igreja. Ué, estava servindo o Senhor ou estava servindo o conjunto? Está vendo como é que o ser humano é complicado? Mas independente de eu tocar ou de realizar alguma coisa na obra de Deus, eu tenho que saber que primeiro eu sou servo do Deus vivo. Eu tenho que saber que se colocar uma criança na frente para dirigir a congregação, eu tenho que obedecer, porque foi Deus que colocou. Então, irmãos, Pedro ele passa por esse problema. Aí olha só que coisa, irmãos, quando Jesus é preso, não fica ninguém
não fica ninguém com Jesus. Aí o que Pedro faz? Leva Jesus. O homem que disse: ó, eu estou contigo até a prisão e até a morte. O homem agora, ele segue Jesus de longe. Ué, mas o cara não estava disposto? Ele não estava disposto a ir até a morte ou até preso? Mas agora ele fica seguindo Jesus de longe. O que está acontecendo? Não posso aparecer, não, senão eles vão me conhecer, vão querer me prender. Ele fica seguindo Jesus de longe. Nós devemos estar perto de Cristo na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora que o cinto aperta. Nós temos que estar glorificando a Deus e dizer: Senhor, eu quero ficar mais perto de Ti. Pedro, aquele que estava dizendo: eu estou contigo, eu vou ficar contigo, Senhor. Quando a coisa aperta, ele vai para longe, ele segue Jesus de longe. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, Marcelo, quem sabe, você conta com obreiros. Quem sabe, Pedro Celso, a gente que trabalha na obra, caramba, na consagração, irmãos, mais de 100 homens, irmãos. Quando a gente marcava uma consagração por mês na Atalaia, as irmãs dão assim um show. As irmãs dão show. As irmãs, no primeiro culto, no primeiro ensaio das irmãs da confraternização, dá 150, 180, 200 e poucas irmãs. Que a igreja fica pequena para as irmãs. Os irmãos vai 40 no primeiro ensaio, no outro vai 50. Os irmãos é mais desanimado. E a gente que está na frente da obra, a gente que está ali pedindo: Senhor, desperta os irmãos, Senhor, desperta. Aí quando ia na consagração, combinava na diretoria, jogava no grupo, e quando chegava lá, 5, 6 irmãos. Conta comigo, é igual o Pedro. Não, Senhor, pode contar comigo. Conta comigo, você vai, pode, conta comigo. Quando chegava lá, você estava praticamente entre os números de irmãos, você estava sozinho. Louvado seja Deus. Mas nós não desanimamos, porque o Senhor está com a igreja, está conosco. Não podemos desanimar. Nós temos que aproveitar o tempo. Eu ouvi o testemunho da Glorinha, que essa que foi sua irmã, Glorinha? Foi sua irmã? Sua prima? Eu ouvi o testemunho de Glorinha e eu me lembrei de um testemunho que eu quero falar aqui agora, nessa noite. Tinha uma pessoa que congregou conosco e ficou desviada há muito tempo, mais de 20 anos desviada. E quando eu entrava na rua, que ela vinha toda arrumada, toda produzida, e ela vinha, e eu parava o carro e botava a cara do lado de fora e falava com ela assim: e aí, Tiana, tudo bem? Aí ela: tudo bem. Eu falei: e o tempo que Deus tem te dado, como está? Aí ela falava para mim: já veio você falar sobre isso, Zé? Deixa ir embora. Irmão, sempre eu estava falando com ela, a ponto dela dizer para mim: você é enjoado, né? Eu falei: eu sou, porque você é desviado, você tem que voltar para a casa do Senhor. Vai prestando atenção no tempo que Deus tem nos dado. E um dia essa mulher ficou doente. Ficou doente. Quando ela descobriu, já estava com metástase. Obrigado. Já estava com metástase. E um dia eu estava em casa, o seu filho ligou para mim. Ela, por muito sacrifício, ela voltou para Jesus, já morrendo. E ela ligou para mim, e o seu filho ligou para mim pedindo para me levar ela ao hospital lá em São Gonçalo. Aí eu levei ela no hospital. Irmãos, quando eu cheguei, que eu encostei no carro que eu a vi, irmão, sinceramente, eu quase chorei. Aquela mulher que era bonita, toda produzida, toda grandona, ela estava pequenininha, magrinha e andando assim, ó. Desse jeito. Por isso, meu amigo, você que não tem Jesus, ou
Você que está afastado da casa do Senhor, aproveita enquanto você tem saúde para trabalhar na obra. Levei ela, fiquei esperando, daqui a pouco ela foi atendida, trouxe ela no caminho não falou nada, que ela não estava nem aguentando falar direito. Foi ela e a filha dela. E quando eu deixo ela na casa, ali no quintal da casa dela, que eu saio do carro, eu abro a porta, e a filha dela ajuda ela com muita dificuldade, devagarzinho, e ela coloca a mão no meu ombro e fala assim para mim assim: você lembra o que você falava comigo? Aí eu falei assim para ela: deixa isso para lá, esquece isso. Não, você está lembrado? Eu falei: estou lembrado, mas deixa isso para lá. Mas o que? Aí ela falou assim: o que você falava? Eu falei: não, deixa isso para lá. Aí ela para mim: você falava assim para mim: olha o tempo que Deus tem te dado, Tiago. Olha o tempo que Deus tem te dado, Tiago. Aí eu virei para ela e falei assim: não se preocupe com isso não, porque você já voltou para Jesus. Aí sabe como que ela respondeu? Voltei, mas eu estou morrendo. Não estou fazendo nada na obra, não fiz nada na obra, eu estou morrendo. Sabe quantos dias ela durou depois que ela falou isso comigo? 3 dias. Morreu. O que nós temos feito, irmãos, com o tempo que Deus tem nos dado? Aleluia. Qual é a nossa preferência, irmãos? Porque Jesus vai vir aí a qualquer momento. Que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Agora, Pedro, olha só o que ele faz. Então, prendendo, o levaram e meteram-no em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha só, a primeira vez que ele já negou, é 3 vezes. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. Segunda vez que ele nega. E passava quase 1 hora, mas o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Escuta, olha só que coisa interessante aqui nesse texto. Pedro negou as 3 vezes. Na terceira vez que ele nega, Jesus estava olhando para ele. Jesus estava olhando nos olhos de Pedro. Aí ele nega. Sabe o que acontece? Pedro sai para fora, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu acho que foi aí que Pedro se converteu. Por
ele chorou amargamente, ele deveria, isso aqui é eu que estou falando, não está na Bíblia, mas ele deveria falar assim: eu neguei ele, e ele me avisou que eu ia negá-lo. E Pedro chora amargamente: o que eu fiz com o meu Senhor? Nas horas do milagre eu estava com ele, na hora que ele curou a minha sogra da febre, eu estava com ele. Na hora que ele mandou eu jogar a rede para o lado direito, eu estava com ele. Eu estava com ele. Mas na hora que ele estava passando, na hora que ele precisava de um apoio meu, eu o neguei. Aleluia. Como será que nós temos negado a Jesus, irmãos? Sabe como nós negamos Jesus? Quando deixamos de falar do amor dele para um amigo, para alguém que não conhece, para alguém que está com fome do pão da vida, e a gente vê aquela pessoa enfiada na macumba, enfiada no feitiço, enfiada na idolatria, e a gente vê e não fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida para aquela pessoa. Nós estamos negando Jesus. Aleluia. Por isso, irmãos, que no momento da prova, quando a prova vir para você, não saia e chore amargamente. Não negue a Jesus. Continua com ele. E se a prova vir, irmão José, aí você vai cantar aquele assim, ó: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Mas irmão José, meu filho está desenganado, irmão José. A minha esposa, irmão José, não quer nada mais com Jesus. A gente está brigando até, o meu lado está difícil. Eu estou passando pela prova. O que você vai fazer? Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Aí, irmãos, Jesus é crucificado. Jesus agora, ele é levado, e aquilo fica no coração de Pedro: eu neguei. E quando Jesus morre, Jesus é sepultado, e depois Jesus aparece para eles lá no meio dos 11. Depois Jesus aparece para ele na praia, e Pedro, quando vê Jesus, fica meio sem graça, mas a Bíblia diz que eles jantam ali na praia. E agora Jesus vê Pedro, e quando Jesus vê Pedro, ele não joga na cara de Pedro assim: Pedro, aí eu falei com você aquele dia lá, quando eu falei que o diabo te pediu para te sarar como trigo, eu não falei que você ia me negar, Pedro? Não, Jesus não fez isso. Que independente da atitude da pessoa, o amor de Jesus continua a mesma coisa. Amém. Aleluia. Por isso que Jesus chamou Judas de amigo. Se alguém fizer alguma coisa com você, você fica chateado. Ei, não quero falar com você não. Ei. Mas Jesus não. Sabe que Jesus chama Pedro e diz para Pedro assim: Pedro, eu quero te perguntar uma coisa, Pedro. Você me ama? Pedro abaixa a cabeça. Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta pela terceira vez para
Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se Jesus perguntasse nessa noite aqui para você: você me ama? Essa dificuldade que você está passando vai afetar a nossa intimidade? Você me ama? Aleluia. Você me ama? Igreja do Senhor, tu amas Jesus? Aleluia. Vai vir a prova nesse ano de 2023. Talvez a gente vai ser até perseguido, mas será que nós vamos negar ou vamos dizer: não, nós amamos ao Senhor? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, quando nós estivermos tomando o cálice do Senhor, saiba que nós estamos já nos preparando para qualquer momento. Nós estaremos lá no céu, na ditosa cidade. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso lugar. Alguém aqui que ainda não aceitou